Você já pegou o resumo de algum colega na véspera da prova e percebeu que era simplesmente a transcrição dos tópicos do caderno, só que com cores diferentes ou num formato diferente, por exemplo, digitado no computador? Ou então, lá na época do vestibular, nossa, ainda tem vestibular ou é só Enem? Enfim, ou então lá na época do vestibular, quando você ia procurar na internet os resumos dos livros que iam cair, e aí quando você começava a ler, você via que na verdade era mais um apanhado de opiniões e do que a pessoa que estava escrevendo achou a respeito do livro, mas sobre o livro mesmo quase não tinha nada. Pois é, e o resumo deveria ser o melhor amigo do estudante. É o resumo que nós recorremos para fazer as revisões frequentes e periódicas até que o nosso conhecimento se consolide, sem que a gente tenha que consultar o material original. Isso economiza muito tempo. Isso sem falar que o próprio ato de preparar um resumo é uma forma de consolidar o conhecimento estudado. Então, vamos aprender a fazer um bom resumo de qualidade? Bora lá! O primeiro passo é estudar. Você não vai conseguir resumir, sintetizar uma ideia com a qual você não esteja realmente familiarizado. Então, se você vai fazer um resumo de um texto, você pode, no máximo, durante a leitura, grifar algumas coisas. Se o que você vai resumir é uma videoaula ou um podcast, por exemplo, você vai, no máximo, anotar algumas palavras soltas, de qualquer jeito, sem prestar atenção na estética, é um rascunho. Porque enquanto você está lendo o seu texto, assistindo a sua videoaula ou escutando o seu podcast, você só vai estar lendo, assistindo ou escutando. Você tem que prestar atenção total naquilo que você está fazendo naquele momento. Durante esse primeiro passo, você vai no máximo, como eu já disse, anotar, fazer algumas anotações muito pontuais num rascunho. Aquilo não é o seu resumo. Você não resume enquanto está estudando, o resumo vem depois. O segundo passo já é numa segunda leitura. Essa pode até ser mais rápida, porque agora você já tem ideia daquilo que é o principal. Mentalmente você já fez esse exercício de procurar a mensagem principal que o autor quis transmitir com aquele texto, ou com aquela aula, ou com aquele podcast, e você só vai agora buscar aquelas informações que você já sabe que são importantes. Nesse segundo momento, você vai mentalmente tentando traduzir nas suas próprias palavras aquilo que você sabe que é importante do texto que você está resumindo. Agora, num terceiro passo, você vai de fato escrever todas as ideias principais, os pontos importantes que você entendeu daquele texto, daquela aula, daquele áudio. É importante que você escreva com as suas palavras. É claro que se o material que você estiver resumindo for técnico, científico, você vai ter que se apegar a algumas palavras, alguns termos técnicos. Em direito, por exemplo, você não pode sair mudando palavras e substituindo por sinônimos, porque muitas vezes a expressão naquele contexto quer dizer uma coisa totalmente diferente do que se ela tivesse sido aplicada em outro contexto. Mas, fora isso, fora os nomes técnicos específicos, você precisa usar as suas próprias palavras. Isso que você fez até agora é um rascunho, só com os destaques do que vai estar no seu resumo. E agora vem o quarto passo. Você vai reescrever o seu rascunho, fazendo dele o seu resumo. Você vai dar uma lida no rascunho, você vai verificar se está coeso, se as informações têm uma sequência lógica. Por exemplo, você não pode colocar no seu resumo as consequências antes das causas. Ou você não vai falar sobre o desfecho de uma guerra sem ter falado que a guerra começou. E aí sim você vai escrever o seu resumo, pensando sempre que o texto tem que ser coeso. Você deve usar frases curtas, simples e objetivas, não se estendendo demais, mas também procure evitar tópicos. Apenas uma palavra solta pode te causar alguma confusão, você nem lembrar depois o que você quis dizer com aquela palavra. Você tem que tomar cuidado com o tamanho do seu texto. O seu resumo tem que ter de 10 a no máximo 20% do tamanho do material original. Então, se você vai resumir, por exemplo, um artigo científico de 20 páginas, tente fazer com que o seu resumo não tenha mais que 2. Se você está resumindo um áudio, por exemplo,
e não tem essa proporção de tamanho de áudio para o tamanho de texto, pense em ler. Leia o seu resumo em voz alta e veja quanto tempo você leva para ler. Se você estiver levando para ler o mesmo tempo que o áudio, aquilo não é um resumo, é praticamente uma transcrição. Outra coisa muito importante para você se preocupar na hora de fazer o seu resumo é com o tempo gasto nele. Por mais que ele seja um elemento fundamental do seu estudo, para que você possa consultar na hora da revisão e tudo mais, você não pode gastar um tempo exagerado. Então, por exemplo, um esquema de cores bacana pode te ajudar muito, porque nós somos muito visuais, geralmente a gente consegue aprender muito melhor com um material mais bonito, mais colorido, que tem uma lógica de cores. Mas também não precisa gastar muito tempo com detalhezinhos e frufruzinhos, que é muito legal. Eu morro de vontade de fazer aquelas letrinhas bonitinhas que as meninas fazem no Instagram. Mas se eu for fazer aquilo para tudo que eu resumo, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria ali fazendo o resumo lá da primeira fase da UAB até agora. Então é importante você fazer um resumo bonito, visualmente agradável, mas cuidado com o tempo que você vai gastar para isso, tá bom? Então pronto, passo 4 feito, já reescrevi o meu rascunho, seguindo todas as orientações, meu resumo tá pronto, certo? O 5º passo é o que eu chamo de atualização. É bacana que sempre que você fizer algum exercício, alguma questão, algum trabalho, um simulado, alguma coisa que você se deparar com o assunto daquele material que você resumiu e você perceber uma informação que não tem no seu resumo, volte até ele e completa. Deixe o seu resumo sempre o mais completo possível. E por fim, o 6º passo, que eu acho que é, se não o mais importante, um dos mais importantes. Use o seu resumo. O resumo não foi feito para ficar na gaveta, gente. O resumo foi feito para ser usado. Ele vai ser usado nas suas revisões, ele vai ser usado numa véspera de prova, ele vai ser usado para você fazer um trabalho, para você responder alguma coisa sobre aquele tema. Ele é feito com todos esses cuidados de você estudar, prestar atenção, você fazer o rascunho, reescrever, atualizar. Tudo isso é feito para que quando você precise falar sobre aquele tema, você não precise voltar lá no material original. Tá tudo no resumo. Use o seu resumo. Perfeito? Não, só mais uma coisa. Como você vai saber se o seu resumo tá bom? Primeira coisa, você vai ler o seu resumo e você vai conseguir lembrar do conteúdo original. Você vai conseguir fazer a engenharia reversa e sair daquele conteúdo mais sucinto para lembrar do todo que você estudou originalmente. Além disso, você vai ter certeza de que o seu resumo foi bom quando você usou aquele resumo para fazer sua revisão e quando você foi aplicar o seu conhecimento, seja numa prova ou numa apresentação de um trabalho, você conseguiu efetivamente passar aquele conteúdo adiante. Então é isso, tentei resumir aqui para vocês como fazer um bom resumo. Espero que você tenha gostado dessas dicas de hoje. Deixa sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. E se você ainda não tem o meu e-book, tá aqui na descrição do vídeo o link. É só você deixar seu e-mail e eu vou te encaminhar o acesso, tá bom? Bons estudos!